Querido Deus, Santo e Todo-Poderoso Pai, mais uma vez, no nome sem igual do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, temos vindo diante do Senhor. Queremos Te agradecer, porque somente pela benignidade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, é que nós podemos chegar até aqui. Meu Deus, nos ajuda. Davi, ele clamava: torna a dar-me a alegria da Tua salvação, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Sustém-me com o espírito voluntário, espírito pronto para Te servir. Nós pedimos essa graça nessa noite. E a Tua palavra também diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que o Senhor nos ajude, Deus. O Senhor disponha para nós a Tua graça e nos abençoe. No nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite com Jesus. Hebreus 12. Vamos ficar de pé. Hebreus 12, nós vamos ler do 1 até o 11. Uma leitura um pouco longa, mas é assim mesmo, né? De vez em quando a gente tem que fazer um sacrifíciozinho, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Um dos maiores problemas que o ser humano tem é justamente enfrentar a contradição. Qualquer contradição, qualquer contrariedade, qualquer coisa que choca com o nosso modo de pensar, gera um problema, a contradição. E aqui na frente fala sobre ninguém deixar nenhuma raiz de amargura brotar, porque a raiz de amargura priva da graça de Deus. Eu volto a dizer, irmão, se tem uma coisa que priva o ser humano da graça de Deus, é um coração rancoroso. Nada mais do que isso. Priva, porque o Espírito Santo não consegue conviver com desgosto. O Espírito Santo não consegue conviver com contrariedade. O Espírito Santo vive com harmonia, vive com paz. Então veja, Jesus suportou a contradição dos pecadores.
Ele, sendo santo, foi considerado pecador. Sendo santo, sendo filho de Deus, foi chamado de filho do diabo. Já pensou o que é isso? Você ser filho de Deus, na essência, na realidade, e ser chamado de filho do diabo, e suportar, e ainda dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Paulo está dizendo aqui, Jesus suportou a contradição, e vós ainda não resististes até o sangue. Porque naquela época, muitos cristãos tiveram que resistir até o sangue, até ver seu sangue cair, até ver seu sangue ser derramado. Muitos foram parar nas arenas e foram devorados por leões, e suportaram, morreram numa atitude de fé. E toda contradição, irmãos, traz desgosto. Não tem quem goste de ser contraditado, de que alguém lhe contradiga, venha desmanchar o que você faz. Ninguém gosta. Agora, ele diz aqui: e já vos esqueci, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desmaieis quando por ele fores repreendido. A repreensão do Senhor não quer dizer que o Senhor venha pessoalmente e repreenda alguém, não. As contradições, as oposições que você tem que enfrentar, são repreensões. Muitas vezes, irmãos, nós estamos errados. Pensamos errado, fazemos errado, falamos errado, e às vezes alguém nos corrige. Aí pronto, se nos corrigir, já era. Mas devemos tomar como uma repreensão do Senhor, uma vez reconhecendo, porque nós precisamos reconhecer quando estamos errados. Nós não podemos ter um ego gigantesco que é intocável, absoluto, correto, completo, que ninguém pode atingir. Nós devemos saber que nós somos vulneráveis, temos pontos fracos, temos pontos dignos de repreensão. Então ele diz aqui: não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas quando vem as contradições, nós pulamos por cima da palavra de Deus, largamos a humildade, largamos a paz, largamos a serenidade, ficamos bravos, valentes, orgulhosos, totalmente donos da razão, podendo argumentar por meia hora que o certo sou eu, o certo somos nós. E nessa hora foi-se embora a humildade, foi-se embora até mesmo a decência cristã, subiu a arrogância. Então como é que você está aceitando uma correção? Mas se estáis sem disciplina, é porque a gente não quer ser disciplinado por nada, da qual todos são feitos participantes. Sois então bastardos e não filhos. Irmãos, Deus só corrige filhos, porque filho aceita a correção. E fechando aqui, na verdade, toda a correção
ao presente, não parece ser de gozo. Produz tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A correção é um exercício. É um exercício de Deus para nós. Uma Bruna pregou essa mensagem aqui. O testemunho de uma testemunha. E começando aqui no 2, uma Bruna fala: eu estou tão feliz de saber o que hoje, que nós estamos tendo companheirismo nesta graça pelo mundo, com as pessoas em todo lugar. Saber que Deus tem seus filhos em todo lugar. Companheirismo. Eu li num livro, inclusive num livro de filosofia, que companheirismo começou da frase com o pão. Com o pão, no partir do pão, comendo na mesma mesa. Então veja, talvez algumas vezes, né, Deus tem seus filhos em todo lugar. Talvez algumas vezes nós não vemos exatamente isto justamente no outro. Irmão, a coisa mais difícil que tem é eu ver um filho de Deus nos outros. Eu só vejo em mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nos outros eu não vejo. Agora diga se você não é assim. Tudo que os outros fazem é errado. Tudo que os outros fazem tem que pagar. Tudo que os outros fazem é pecado. Mas o que você faz, você diz: não. Não. Aqui nem uma história muito antiga que eu conheço. Diz que 3 homens iam fugindo. Aí chegou no meio do caminho com as roupas de presidiário. Aí tinha uma roupa, tinha 3 roupas, eu sei que tinha uma roupa de padre. Aí cada qual vestiu uma roupa, aí saíram. Logo no caminho acharam umas galinhas, morrendo de fome, pegaram as galinhas e mataram e comeram. Roubaram as galinhas. Aí muito tempo depois, o que roubou a roupa de padre foi para um lugar bem distante de onde padre. Era padre daquele lugar. E os outros 2 foram por lá. Viveram a vida deles. Aí pesou na consciência de um deles que tinha roubado a galinha. Aí foi se confessar justamente com o padre. E o padre reconheceu ele. Conte os seus pecados. Aí seu padre: rapaz, eu já fiz muita coisa errada, eu já fui preso. Eu e mais 2 colegas, eu nem sei onde eles andam. Rapaz, nós roubamos as roupas. E as roupas, seu padre, eu não tenho muito remorso não, porque nós estávamos nus, tinha que vestir mesmo, não tinha outro jeito. Mas passamos numa casinha lá, tinha umas galinhas lá, nós limpamos lá os puleiros lá, matamos lá umas 5 galinhas, levamos para comer. Aí o pai disse assim: não, meu filho, que eram uns franguinhos, que não é pecado não. porque ele era um dos que tinha comido, né? Porque ele era um dos que tinha comido. Se ele não tivesse comido, ele disse: ô meu filho, isso é um pecado muito grave. Reze lá 200 Pai Nosso, 800 Ave Maria, né? Você comeu o pão dos outros. Que não, meu filho, mas aqui eram grandes, eram uns franguinhos, era meio pequeno. Eram uns franguinhos, meu filho, não é nem pecado não. Vocês estavam com fome, para se defendermos. Mas a coisa mais difícil que tem, nós vemos, como o Bruno diz aqui, saber que Deus tem os seus filhos em todo lugar. Talvez algumas vezes nós não vemos exatamente isto no outro, como nós veríamos ou deveríamos ver. Nós deveríamos olhar e ver nos outros, irmãos, filhos de Deus. Tem defeitos? Tem. Tem pecado? Tem. Tem pontos fracos? Tem. Mas Jesus morreu por quem? Pelos justos? Não, Jesus morreu pelos pecadores. Porém, normalmente, quando é em tempo de angústia, é aí que verdadeiramente se mostra quem é. O Brana vai narrar aqui que tinha acabado de perder a mãe. A mãe dele tinha morrido. Ele agradece as pessoas que ajudaram e tudo. Irmãos, nós devemos estar ao lado uns dos outros e ajudar uns aos outros. Mas em primeiro lugar, quem tem que socorrer uns aos outros são os familiares. Quem tem que socorrer uns aos outros são os familiares. Às vezes, a gente, por ver em comunidade, as pessoas acham que todo mundo tem que socorrer na igreja.
Isso não é correto, todo mundo tem que socorrer na igreja, né? Principalmente na igreja pequena que só tem um pastor. Não tem um diácono que tem carro, não tem uma junta de diáconos, e tudo cai, vamos dizer, para cima do pastor. Mas nós temos que compreender que o pastor é um homem com uma família, o pastor é um homem com seus compromissos, o pastor é um homem com a sua privacidade. O pastor não pode. É emergência. Tem casos que a gente vai e faz. Um rapaz caído no chão, nem da igreja não é. Mas né, vamos correr atrás para ajudar. É emergência, uma coisa de emergência. Né? Mas não é a pessoa sentir dor de barriga e chama o pastor para levar para o hospital. Machucou o pé, chama o pastor para levar para o hospital. Não, irmão. Eu já tenho minha família. Algum dia minha família adoeceu, eu fui pedir você, Jorge, para levar para o hospital? Não, irmão. As famílias têm que se socorrerem. É emergência? A coisa é emergência. Tem que ser, e é emergência mesmo. Estamos aqui para ajudar. Mas nós temos que descentralizar, porque se numa igreja pequena cai tudo em cima do pastor. A pessoa 2 horas da manhã chama o pastor. Por quê? Está com dor de cabeça. Pega um dinheirinho, junta um dinheirinho, paga um táxi, vai para o hospital, ué. Se o SAMU não vem atender, pega um táxi, vai para o hospital. Mas tem coisa que nós temos que centralizar, irmão. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Mas tem que centralizar isso aqui, não é machucou o pé, chama o pastor. O menino levou uma queda, chama o pastor para levar para o hospital. Não, irmão. Não está correto isso aí. Não está correto isso aí. As famílias têm que se socorrerem. Tem que socorrerem. Família pequena, família grande, um tem que estar ao lado do outro. Nessas horas aí, se qualquer irmão não tiver dinheiro, eu pago o táxi, pago o que precisar. As famílias têm que fazer isso uns pelos outros também. As famílias têm que fazer isso uns pelos outros. Socorrer uns aos outros também. Não pode esperar, deixa só nas costas do pastor. Uma pessoa dessa, quem tem que dormir no hospital? O pastor. Dormir no hospital com pessoa doente. Nós temos que posicionar isso aí, irmãos. Nós temos que posicionar isso aí. Quando adoece a família, quando meu pai adoeceu lá em Fortaleza, eu que fui para lá para ficar com ele. Quando eu não podia, minha irmã pagava uma pessoa para ficar. Porque cada pessoa, cada família tem os seus afazeres. Tem os seus afazeres. Se aqui fosse uma igreja grande, né, tem um carro à disposição da igreja, um motorista à disposição da igreja, vamos deixar que fosse. Mas tem que ter um certo cuidado, porque senão, aí o pastor é pastor, motorista, médico, enfermeiro, né? Não, irmão. Emergência é emergência. Emergência me tira da cama qualquer hora para socorrer o irmão. Mas nós temos que ver o que é emergência. Então veja. Aleluia, né? Agora, aqui no parágrafo 19, o irmão Branco diz assim, falando da morte da mãe dele. Porém, acho que direi isto ao expressar. Minha ambição, que eu acho que o mais correto aqui, isso era desejo, né? Meu desejo era permanecer ao lado da minha mãe e encomendar sua alma a Deus quando ela partisse. Sob uma oração. Alguma coisa estranha me enviou para fora do hospital naquela manhã, a esposa e eu. E ela estava bem debilitada. E a última coisa que eu posso lembrar-me dela, fazer quando eu pude dizer para ela. Ela não podia falar. Mãe, se a senhora ainda ama Cristo, e Ele significa tudo para a senhora, balance sua cabeça. E ela balançou a cabeça. E ela balançou a sua cabeça. E as lágrimas correram no seu rosto. Ele ainda significava tudo bem no final do caminho. Eu acariciei-a na face e virei o seu rosto para o lado com minhas mãos e eu disse, mãe, a senhora é uma verdadeira soldada. Soldado, né? Eu estou orgulhoso da senhora. E eu pensei, como será que Satanás talvez tenha dito, como ele fez no dia de Jó, você sabe.
Deus não pode tirar nossas vidas. Satanás tem que fazer isso. Nós somos apenas entregues a Satanás. Irmão, Deus tem um anjo da morte. Mas você sabe quem é o anjo da morte? Quem é o anjo da morte? É um demônio. E esse anjo da morte vai parar onde depois? No lago que arde com fogo e enxofre. Então veja. E Satanás, sabendo disto, sabendo que o tempo dela tinha chegado, sabia que ela ia partir, disse a Deus: tu sabes, ela tem um rapaz que é pregador e filhos que professam ser cristãos. Deixe-me simplesmente torturá-la por um pouco, eu farei que todos eles te neguem. Porque todo o objetivo do diabo é para fazer nós negarmos a Cristo. Não. Aleluia. Agora vamos aqui para o 41:53. O Branco fala assim, ó. E eu pensei no consolo de Deus, de deixar-me vir naquele momento. E então, exatamente depois que tudo terminara, logo dizer-me a razão, e logo dar-me aquelas palavras de consolo, através de uma visão da minha mãe. Sendo assim, amigos, o evangelho pelo qual tenho permanecido, eu tenho observado quando desce até as horas da morte. Irmãos, enquanto está tudo bem, qualquer um é crente, viu? Qualquer um é crente. Mas, irmão Brando disse, eu tenho observado quando desce nas horas da morte. Nas horas da morte. Eu vi sobre minha mãe, eu vi sobre minha esposa, eu vi sobre meus irmãos. Eu sei o que significa quando você chega ao final da estrada com uma experiência com Deus. E também quem chega no final da estrada sem ter uma experiência com Deus. Assim que estou agora decidido, pela graça de Deus, a ir a cada parte do mundo que Ele enviar-me, a toda criatura que eu puder, a pregar este evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Irmão Brando pregava, irmãos, de dia e de noite. Irmão Brando se levantava meia-noite e ia pregar para a esposa. Leda, deixa eu pregar um pouco para você, meu coração está entusiasmado. Meu coração está entusiasmado com a graça de Deus. Irmão Brando disse, e ela prontamente se assentou para me ouvir. Irmãos, o amor é expressado em atitudes. Talvez fosse outro aí dizer para o irmão Brando, Brando, Billy. Ah não, Billy, essa hora, não, tu vai pregar para os pecadores amanhã lá. Então eu vou pregar, eu estou cansada. Os meninos passaram o dia me dando trabalho. O irmão Brando disse que ela se assentou e fez o favor de me ouvir. Irmãos, cristianismo está baseado em gentileza. Gentileza da mulher com o marido. Gentileza do marido com a mulher. Então veja, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sabendo isto, que quando esta vida terminar, nós temos uma vida do outro lado, onde voltaremos a ser jovens pessoas novamente. E nós viveremos em sua presença e em sua santidade para todo sempre. Eu confio que cada preciosa mãe aqui dentro, e cada filha, cada filho, e cada pai morrerá no Senhor. Irmãos, a grande preocupação que nós devemos ter é morrer no Senhor. É morrer no Senhor. Nós não podemos morrer estando fora do Senhor. Aleluia. Pois assim diz o Espírito:
pois eles descansam de seus trabalhos, pois de suas obras os seguem. Algum dia glorioso, nós iremos e os veremos, sim. Se não for assim, então, por que estamos parados aqui nesta noite, pregando em vão? Porém, amigos, nossa religião não é em vão. Aleluia! Cristianismo, irmãos, é vivo. Cristianismo não é psicologia, cristianismo não é filosofia. Cristianismo é vivo. É o poder de Deus testado bem com o teste de ácido da morte. Um dos maiores homens que o mundo já viu, conhecido internacionalmente, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Porque tomou a causa dos negros, libertou os escravos dos Estados Unidos. Encheram ele de bala. Um homem, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos que foi morto. Mataram ele, tiro. Levaram ele para o hospital. E quando chegou no hospital, a cada respiro que ele dava, borbulhava sangue e espuma. Certo, borbulha de sangue com espuma. E ele pediu para levantar os braços deles. Aí levantaram os braços deles, 2 pessoas. Ele morreu orando o Pai Nosso. Já pensou? Já pensou o que é isso? Irmãos, naquela hora ele não tinha que pedir perdão a ninguém. Eu acho a coisa mais ridícula. A pessoa passa a vida inteira com o mágoa dos outros, na hora de morrer fica mandando chamando todo mundo para pedir perdão. Eu acho isso ridículo. Eu quero pedir perdão para o fulano. O fulano me perdoa. Passa a vida inteira com raiva de todo mundo. A vida inteira rancoroso com todo mundo. Quando vê que vai morrer, pede perdão a todo mundo. Também se não morrer, daqui um dia está com raiva de todo mundo de novo. E se for para morrer, vai pedir perdão a todo mundo de novo. Parece brincadeira. Eu levo assim na brincadeira. Parece brincadeira. Mas é desse jeito, irmãos. Ele levantou as mãos e morreu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E morreu. A morte de um justo. Aleluia. Isso é cristianismo. É o poder de Deus testado bem com o teste de ácido da morte. Através de sofrimentos, através de qualquer tipo de maneira que a gente deseja vir. Que diferença faz? Nós vamos nos encontrar com Deus. Aleluia. O que interessa é isso. Nós vamos nos encontrar com Deus. Aleluia. Ô, começo de ano abençoado. Estou vendo a igreja pegando fogo. Rapaz, que foi? Foi muita brincadeira, foi? Foi muita festa, vocês estão tudo com preguiça. Aleluia! Né? A gente sente a moleza, irmão. Não é possível, eu não estou aqui quase não podendo nem falar. Né? Mas vamos se animar. Vamos se animar, Deus é maior. Para esta manhã, se você, eu desejo já isto. O testemunho de uma verdadeira testemunha. Testemunho e testemunha. Essa é a razão pela qual eu li as 2 escrituras diferentes. Uma de testemunho e a outra de testemunha. Agora, um testemunho. Uma pessoa tem que ter uma experiência antes que eles possam testificar. A pessoa tem que saber, na realidade, do que está falando. E então, uma testemunha deve saber do que está falando. Não deve ser, alguém me contou certa e certa coisa. Você não é testemunha. Você não é testemunha. Nenhuma acusação não pode ser aceita contra ninguém, nem perante a lei sem testemunha. Ele próprio necessita ser a testemunha. Senão, ele está falando de outra pessoa que poderia ser um testemunho na cena. A pessoa não pode testemunhar do que o outro disse, do que o outro viu. Não estou testemunhando do que o Jorge disse que viu. Não, então não posso ser testemunha. Agora eu penso que quando nós vemos da nossa congregação que a vida é tão frágil, não, qualquer um de nós pode estar morreu antes da meia-noite. Já pode dizer, você lembra do fulano, da fulana? Morreu
antes da meia-noite. A vida é frágil. Então veja. E então, que a morte é tão positiva. Nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isto que nós falamos é correto. Está vendo? Não é nada que você possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar isso. Mas tem que descer no coração. Você tem que estar positivamente seguro que isto é correto. Porque nós não sabemos que tipo de fim é que nós chegaremos. Pessoal, vai deixar para acertar tudo na hora da morte. E se na hora da morte não tiver tempo? E se for que nem os dois tomates? Dois tomates caíram numa carrada. Aí um gritou assim, lá vem a carreta, flap. O outro disse, onde? Flap. Vocês entenderam aí? Lá vem a carreta do caminhão, psh, passou por cima. Quando o outro disse assim, onde? Psh, passou por cima. O pessoal, psh, psh. Não deu tempo nem de ver a carreta. Lá vem a carreta, psh, onde? Psh. E se não der tempo, irmão, de arrepender, de nada. Agora, a única razão que eu sou um pensador calvinista de segurança do crente é porque eu creio que quando o homem ou uma mulher está em sua mente correta, que é o tempo de aceitar o Senhor Jesus. Amém. Nós temos duas linhas de pensamentos, o calvinismo e o arminianismo. O arminianismo foi contemporâneo de Calvino. Ele chegou a ser preso, porque ele contestou o calvinismo. E o irmão Branham disse, uma parte do calvinismo está correta, e outra parte do arminianismo está correta. O calvinismo, ele vai para o extremo da predestinação e eleição. Predestinação e eleição é parte das Escrituras. Nós cremos em predestinação, cremos em eleição, mas eles iam para o extremo. Que uma vez salvo, para sempre salvo. E até certo ponto isso é correto. Que o arminianismo não, o arminianismo responsabilizava o homem pela sua salvação. Operai a vossa salvação com temor e tremor. E irmão Bruno disse que Armênio estava certo por um lado e Calvino estava certo por outro. Eu li de um pregador que quando ele chegava na cidade, ele olhava, notava que a igreja era muito legalista, é uma igreja armenianista. Então ele puxava para a linha calvinista, para a linha que tirava mais a responsabilidade do homem e deixava sob a graça de Deus. Quando ele chegava numa cidade que ele via que a igreja era puramente calvinista, tem linha calvinista aí que crê que se a pessoa aceitar Jesus, depois pode ir para qualquer lugar, para qualquer canto. Se morrer até em adultério, mentindo, roubando, até num assalto, está salvo. Nós não podemos crer nisso, irmão. Existe um limite, existe um marco que separa a linha da graça. Então ele pregava na outra linha. Então veja, irmão Bruno disse, eu sou um pensador calvinista. Porque quando a pessoa está com sua mente correta, é o tempo de aceitar o Senhor Jesus. É como acertos na vida também. Às vezes acertos tem até que dar um tempo. Não é toda coisa que você pode chegar acertado de uma vez não. Mas nós vamos esperar até quando? E se nós morrermos antes? Então veja, e ter tudo isto selado então de uma vez por todas. Porque quando nós chegarmos ao final da estrada, nós não sabemos exatamente onde e como nós vamos ficar enfermos. Você não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, irmãos. Talvez nós estejamos enfermos em nossa mente. Talvez haja uma febre que verdadeiramente cozinhe o próprio cérebro nosso. E nós talvez digamos qualquer coisa ou façamos qualquer coisa no final do caminho. Nós não sabemos. Porém, veja, se nós já estivermos ancorados em Cristo, não importa que a enfermidade nos tome, ou em que condição nós estejamos quando formos, já está resolvido. Aleluia. Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Não da vossa morte, porém da vossa redenção. Veja,
depois que a morte já tiver acabado, você ainda está selado. Aleluia. Tem pessoa que pensa que crente não pode morrer de doença. Tem pessoa que pensa que crente não pode morrer de doença. Irmãos, o profeta Eliseu morreu de uma doença. Ele devia não ter morrido, era profeta. Mas ele tinha tanta unção sobre ele, mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto, tinha tanta unção sobre ele, que iam carregando um defunto, e o exército do inimigo atacou, e eles na praça jogaram o defunto lá para qualquer lado, e caiu em cima dos ossos de Eliseu. E tinha tanta unção naqueles ossos, que morreu de uma doença, que quando o morto caiu, na mesma hora ressuscitou. Agora eu imagino como é que não ficou esse povo, o morto correndo também, fugindo atrás dos vivos, hein? Eita Jesus, a pessoa joga o cabo morto ali, de repente o cabo se levanta e começa a correr. Eu acho que ninguém mais pegava os que ia na frente. Acho que não tinha mais quem pegasse, irmão. A pessoa, o cabo estava morto, de repente, sem ele saber, porque eles não viram que caiu em cima dos ossos de Eliseu, não viram que o ressuscitou. Quando olharam para trás, ela viu um homem atrás deles. Mas é isso, irmãos. Agora eu tenho tido o privilégio de viajar muito ao redor do mundo. E eu tenho ouvido diferentes religiões. Eu tenho ouvido diferentes pontos de vista. Eu tenho ouvido os maometanos, os budistas, os xiitas, jainitas. E tantas centenas de diferentes pontos de vista de religião, deuses, deusas, e todas aquelas coisas. Porém não há nenhum deles que tenha uma partícula da verdade neles. Aleluia. Nenhum deles, irmãos, tem uma partícula da verdade deles. Aleluia. Verdade deles. Agora vamos voltar aqui no 77 ou 79. Irmão Brandes aqui. Eu disse, mamãe, ela sabia que não ia voltar para casa. Ela sabia que não ia voltar para Amário 409. Era o endereço dela aqui na terra. Ela ia para a casa dela, mas no céu. E ela disse para mim, eu disse, mamãe, quando eu era apenas um menininho, eu sabia que havia um Deus, porque eu havia visto a sua pessoa em diferentes formas. E eu disse, primeiro eu, sendo nossa família, e nós vivíamos ao lado do senhor Watten, ali na Utica Pike, e nós não conhecíamos nada a respeito de igreja, eles eram católicos. E eu disse, eu comecei a estudar. Agora, como a igreja católica diz que Deus deu seu grande poder para a sua igreja, e disse para a sua igreja, somente um corpo de crentes, seja o que fizerem está bem. Será que Deus disse isso? Que a igreja católica fizer está bem? Claro que não, né? E eu disse, então se eu estudei isto, então eu comecei a descobrir que há quase 900 diferentes corpos organizados de crentes. Hoje tem mais. Tem mais de 1000. Então, se eu estudei isso, então eu comecei... então, se Deus deu sua autoridade à sua igreja e disse-lhes, apenas descartem esta palavra, Deus deu autoridade à igreja, descartem isso. A senhora veio me perguntar, dizer que a Bíblia, qualquer pessoa podia escrever uma Bíblia. As pessoas, irmãos, eu já vi um beato, um rezador, um papa defunto, desculpa a expressão, mas os padres não vão e fica aqueles pobres pessoas inocentes, o defunto morto lá, que nem meu pai mesmo, ele rodeando lá, jogando água, e falando umas palavras, e jogando água, e fazendo assim, aquilo é papa defunto. Ele vai dizer para mim que não crê na Bíblia não, porque qualquer um podia escrever uma Bíblia, irmãos. Que falta de conhecimento. A Bíblia, desde que ela foi escrita, e foi por volta do ano 100, ela está do mesmo jeito.
A Bíblia contém 66 livros na nossa versão, e 72, 73 na versão católica, porque em 1543 foram acrescentados, mas a Bíblia não é um livro que todo ano alguém bota um livro nela, não. E qualquer um escreve um livro na Bíblia, não. O apóstolo Pedro falou em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que a profecia da Escritura não é de particular interpretação, porque a profecia da Escritura nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Amém. Os homens santos inspirados por Deus é que deram a profecia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. A Bíblia não é escrita por homens. A Bíblia é escrita por inspiração do Espírito Santo. E ela já foi escrita. A Bíblia não está sendo escrita. A pessoa vem dizer, qualquer um pode escrever uma Bíblia. Misericórdia. Eu só conheço uma Bíblia escrita até hoje, essa aqui, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então veja, se Deus deu sua autoridade à sua igreja e disse, apenas descartem essa Bíblia, vocês não necessitam dela, isso é apenas uma história, se fosse, né? E então, se vocês podem seguir adiante e fazer, seja o que vocês disserem estará bem, não a Bíblia, porém a Bíblia, seja o que for, não a Bíblia, porém a igreja, seja o que for que a igreja diga. Mas não é o que a igreja diz, irmãos, é o que a Bíblia diz. Ele está dizendo aqui, se fosse o que a igreja dizia, não importa o que a Bíblia diga, não importa o que a igreja diz, mas não é. Não importa o que a igreja diz, o que importa é o que a Bíblia diz. Mamãe, eu não poderia basear nenhuma fé, porque a igreja católica diz uma coisa, a igreja luterana diz que é desta maneira, a igreja metodista disse, não, ambas estão erradas, é dessa maneira, a igreja batista diz que é de alguma outra maneira, e 900 crenças diferentes. Eu não poderia basear nenhuma fé nisso. Em que nós podemos basear? Na palavra de Deus. Porém, eu disse, o que eu fiz, mamãe? Eu voltei e li a Bíblia. Aleluia. Você quer achar o caminho de Deus. Quer crescer no amor de Deus, irmãos. Só tem uma coisa que faz nós crescermos em Deus, irmãos. É ler a Bíblia e orar. Se você não tem fé nenhuma, comece a ler a Bíblia. A sua fé virá. E se ela tinha e está morrendo, ela será renovada. Aleluia. Eu examinei exatamente da maneira que os apóstolos a ensinavam. Eu nunca variei nem um pouquinho. Onde eles disseram batismo no nome de Jesus Cristo, eu disse batismo no nome de Jesus Cristo. Porque essa foi a única maneira que os apóstolos batizaram na Bíblia. Isso não é novo, mas isso é a palavra eterna de Deus, que é segurança para nós. Todos os batismos realizados na Bíblia foram realizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Onde eles disseram batismo do Espírito Santo, eu disse batismo do Espírito Santo. E eu ensinei exatamente da maneira que eles a ensinaram. Mamãe, eu obtive os mesmos resultados que eles obtiveram. E eu vejo o mesmo Deus que passou pelos seus ensinamentos. O mesmo Deus veio em nosso meio e faz a mesma coisa que ele fez para eles ali no passado. Ele faz por nós hoje. Aleluia. O cristianismo é vivo, irmão. Quantas vezes você já experimentou Cristo no seu corpo? Através de uma cura, através de uma libertação, através de um problema resolvido. Às vezes um problema sem solução, de repente a solução surgiu. Aleluia. Sendo assim, sua promessa é aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo, né? É tomar a Santa Ceia do Senhor. Ele fala aqui sobre a comunhão aqui. E há pouco tempo eu pensei em algo sobre comunhão. Havia uma certa pessoa outro dia que foi a uma igreja e teve que chamar um táxi para vir apanhá-lo e levá-lo até a igreja. Ele é um homem verdadeiramente pobre. E ele foi e tomou comunhão. E seu vizinho, de certo modo, um desses
sujeitos teimosos que não conhecem a Deus. Ele perguntou ao seu vizinho e disse: onde você foi esta manhã naquele táxi? Ele disse: eu pensei, o homem quase não tinha pão na mesa. Ele disse: a igreja está tomando comunhão, deste modo eu fui tomar comunhão. Ele disse: o que é a comunhão? Ele disse: o que era? O pão e o vinho do Senhor. E o homem disse: eu também tomei. Disse: eu comi uma vasilha cheia de pãezinhos e tomei quase 1 litro de uísque, zombando da palavra de Deus. E sobre sua mesa, quase imediatamente caiu com um ataque cardíaco. Estou esperando que ele vá a qualquer minuto. Não seja irreligioso. Pessoa que não tem religião, não tem temor de Deus, irmão. Eu estou pretendendo vir, sim. Perguntaram se eu estou aqui hoje à noite. Eu estou pretendendo ouvir um bom pregador hoje à noite. Aleluia. Desrespeitando a comunhão. Agora só para terminar aqui, nós vamos ler 89. Esta religião cristã é a religião correta. Irmão, todas as outras religiões são filosofias. Então são experiências que estão totalmente fora da Bíblia. Uma das religiões que se propaga muito é o Espiritismo. Mas o que é que o Espiritismo faz? Faz contato com os mortos? Se uma pessoa que está viva não pode ajudar outro, um morto pode ajudar? A própria Bíblia diz, em Isaías capítulo 8, a favor dos vivos, consultar-se os mortos. Vai perguntar sobre os vivos para quem está morto. Quem está morto já passou sua vez de viver. A Bíblia condena consultar os mortos. Por isso que a pessoa não pode ser espírita e ser cristão. O cristianismo crê em ressurreição. Esse corpo, essa vida, um dia vai morrer. E um dia, quando Jesus vier por 2 ocasiões, ou pela ressurreição dos mortos para o arrebatamento, ou pela ressurreição geral, onde todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, você voltará como você era. Você voltará como você morreu para estar diante do julgamento de Cristo. Hebreus 9, 27, aos homens, às mulheres, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso que depois que morre não adianta rezar vela, acender terço, né? Nem rezar vela não adianta, nem acender terço, né? Quem dirá rezar terço e acender vela, né? Por quê? Porque cristianismo está baseado nisso, vai morrer e depois vai prestar conta a Deus. Espiritismo está baseado em reencarnação. A pessoa morre, aí daqui a pouquinho nasce no outro corpo. Estava conversando com o espírito, ele ficou com raiva de mim, viu? Ficou com raiva. E estava conversando com ele, ele falou assim, que a pessoa cada vez que morre, ressuscita melhor. Quando volta melhor. Eu falei, então pronto. Então eu falei assim, então vocês estão lascados. Essa crença de vocês está lascada, porque o mundo está ficando cada vez pior, e quando ressuscita volta melhor, e o mundo só está ficando pior, e cada vez pior, e as pessoas nascendo e ficando piores. Então está o efeito contrário, irmãos. As pessoas poderiam ter o bom senso e ver. Ora, se morre, apanha aqui, porque na vida a gente sofre, a gente tem problemas. Aí quando a pessoa chega no fim da vida, chega melhor do que quando era nova. Se ela é uma pessoa que aprendeu, ela chega mais mansa, ela chega mais moderada. Agora se não aprende, meu amigo, vai ficando pior. Cada dia que passa vai ficando pior, mais ignorante, mais violento. Mas quem aprende não, quem aprende vai ficando melhor. Vai melhorando. Então quando a pessoa voltasse de outra vida, ela pode voltar melhor mesmo. Se é a mesma pessoa que já passou por essa, tinha que voltar melhor. E por que volta pior? É porque isso é falso, irmão. Ninguém que morre volta aqui de novo, não. Daqui só vai para prestar conta. O que vai haver é ressurreição e não reencarnação. Então essa religião cristã é a religião correta. Morte, enterro e ressurreição. Toda a natureza, os céus, Ele próprio e a terra testifica disso. É a testemunha de Deus para o seu povo cada dia.
que há uma morte, enterro e ressurreição. O próprio sol, né? Nasce, vive, envelhece, morre. No outro dia, ressuscita, né? Cada estação passa sobre nossas cabeças. Nós vemos morte, enterro e ressurreição. Logo, nós sabemos que isso é a verdade. O cristianismo basicamente é a verdade. Ele dá seu testemunho. Até a natureza, irmão, dá testemunho da doutrina cristã. Amém? Então vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do 23. Depois São João 13, a partir do 12. Porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quando vamos ler São João capítulo 13, a partir do versículo 12, Jesus tomou a ceia, levantou-se, botou água numa bacia, lavou os pés dos discípulos e ensinou que assim como ele fez, nós deveríamos seguir o exemplo e lavar os pés uns aos outros. Aleluia. Algumas igrejas não fazem o lava-pés, mas a Bíblia manda fazer. Depois que ele lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos orar por estes símbolos: o pão, o símbolo do corpo de Jesus Cristo, e o vinho, símbolo do sangue de Jesus Cristo. Querido Deus, amado Pai Celestial, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, para participarmos deste memorial. Somente pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua graça, nós podemos fazer isso. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, meu Deus, seja a nossa defesa. Como Jó disse: a minha testemunha está no céu, meu fiador nas alturas. E quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Mas nós cremos que o Senhor Jesus é que nos santifica, nos limpa de todo pecado, nos lava no seu sangue. E nos ajude, ó Deus, a sermos cristãos melhores. Ah, meu Deus, irmos melhorando, ó Pai, a cada dia, Senhor, buscando a Tua graça, lendo Tua palavra e orando. E o poder do Senhor, Pai, vindo sobre as nossas vidas. Não podemos fazer nada de nós mesmos, Senhor. Tua palavra diz: não há bem nenhum em nós. Mas nós pomos a nossa confiança no Senhor. Queremos consagrar esse pão e esse vinho para ser do Senhor, no nome de Jesus Cristo, e pedir ao Pai que o Senhor nos conceda graça para entrarmos na Tua presença. Cada irmão e cada irmã aqui, meu Deus, o Senhor dê a oportunidade de um renovo de vida, meu Deus. Ó Pai, todos nós, dificilmente alguém não tem um peso na consciência, uma dor no coração, meu Deus. Mas nós viemos, ó Pai, para depositar, trocar pelo fardo do Senhor.
Nós não podemos, ó Deus, são tantas coisas que só o Senhor, que é o nosso ajudador mesmo. Pai, pomos nas tuas mãos, justamente, Pai, que nós possamos comer e beber para a vida eterna. No nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Não veio? Essa aqui? Uma atitude de reverência, né? Santa Ceia deve ser tratada como reverência. Vamos lembrar, Isaías 53, Jesus foi moído pelas nossas transgressões, castigado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Salmo 103, 3, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Até a iniquidade Deus perdoa. E iniquidade, a Bíblia diz, vamos explicar, é um pecado consciente. É um pecado, toda iniquidade é pecado. E nem todo pecado é iniquidade. Mas a Bíblia diz, se confessarmos, né, reconhecemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós reconhecemos nossa condição. Então nós vamos tomar a ceia do Senhor. Faça a sua oração, faça o seu voto com Deus, sua intenção, peça graça a Deus e vamos tomar a ceia do Senhor. Jesus disse, esse é o meu corpo, comei dele todos, este é o meu sangue, bebei dele todos. Amém? Nenhum cristão deveria deixar de tomar a ceia. Nenhum deveria. Né? Brigou com certo, porque brigar e fica com raiz de amargura no coração. Brigou com certo. Né? Amém? As irmãs podem vir, pegar um pedaço de pão, mastigar e pegar a taça de vinho e beber o vinho. Pode emborcar bem na boca, de preferência que não sobre na taça, viu? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. saber do próprio lenhador, que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, e o machado que a lavrou cegou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados.
saber o que o carrasco sente quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos ferrões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Saber porque a terra tremeu, o sol se encolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime do autor da criação, mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Glória a Deus. Eu sei que Jesus me ama, a certeza eu bem eu tenho. Provou minha lei no Gólgota, sofrendo no horrendo lenho. O véu do templo rasgou-se, Jesus tinha expirado. Ouviu-se um brado de dor, está tudo consumado. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes nas lutas fico meditando a cena da cruz, eu vou me firmando. A terra toda tremeu, o mundo foi abalado, até os que estavam mortos foram ressuscitados.
e da cruz foi imolado. A cena da cruz não me sai da mente. Eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes nas lutas eu fico meditando na cena da cruz. Eu vou me firmando. Ficou 3 dias na terra, mas logo ressuscitou. Subiu ao céu triunfante e as nossas culpas levou. Agora vamos lutar, olhando só pra Jesus. Que bom se todos olhassem pra aquela cena da cruz. A cena da cruz não me sai da mente. Eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes nas lutas eu fico meditando na cena da cruz. Eu vou me firmando. Graça é o que me faz firme continuar, pois a luta que às vezes é sufocante e cansado penso que não vou ao céu chegar, mas olhando para o Calvário vejo seu lindo olhar, que sem culpa tudo sofreu pra me resgatar. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quanto eu tive sofrer. Neste mundo, maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. A minha vida a Ti, Senhor, eu quero ofertar, derramar todo o meu ser diante de Teu altar. Quero sentir a Sua presença, sentir o Seu amor, obedecer a Tua palavra, ó meu Senhor. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado
tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. Salvou-me quando ainda era pecador. Ninguém sabe cantar aí não? É Dia de Sol. É irmã Graça, Dia de Sol, irmã Graça. Bora, irmã Graça, cadê o Dia de Sol? Aí, arrancou. Se eu for cantar, canta assim: hoje está bem, mas já estive mal. Aí não dá, né? Começa aí que ele pega. E quando ele pegar, você começa de novo. Né, Greg? Conta aí, vai cantando. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu passei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu passei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou.
me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte cega, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia!
Amém. Vamos ficar de pé. O restante pão será queimado antes da madrugada, né? Memorial da ceia, na Páscoa era assim, o pão era queimado. Então nós vamos nos despedir em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá. A primeira ceia de 2014, e nós estamos tomando dela. Sabemos, meu Deus, que só pela tua graça é que nós somos capazes, só pela tua graça nós temos esse privilégio. Perdoa nosso pecado debaixo do sangue de Jesus Cristo, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, que em 2014 nós possamos ser melhor do que o que nós somos em 2013. Meu Deus, que os fracassos de 2013 não se repitam em 2014 e que as bênçãos de 2013, Pai, recaiam sobre nós abundantemente, muito mais, Pai, do que aquilo que nós pensamos. Nós estamos precisando muito do Senhor, em todas as maneiras, os lares, as famílias, meu Deus, os pais precisando de graça para criar seus filhos, saúde, da vida longa, Senhor. E abençoa o teu povo. Nós precisamos da bênção do Senhor, da saúde e da paz, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Está terminado, irmão. Vou em paz, em nome de Jesus Cristo.